capítulo 2, versículo de número 4 em diante, diz assim: pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o quê? O domínio próprio. Olha para cá. Você vê que nós já vimos duas coisas que nós podemos acrescentar, nós podemos ajuntar, que nós podemos somar ou agregar à nossa fé, que é a virtude, que é o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, e também o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da Escritura, o conhecimento da sua vontade. E agora Pedro ele fala que além dessas duas coisas, da virtude e do conhecimento, é necessário acrescentar à nossa fé o quê? O domínio próprio. O que seria propriamente o domínio próprio? O domínio próprio seria, na verdade, a capacidade que nós recebemos de Deus de manter a calma, de nos comportarmos diante de qualquer situação, por mais que seja aquela situação em que nós sejamos provocados ou estimulados por pessoas, por situação ou pelo diabo a perder a cabeça, a ficar nervoso, a perder a paciência, a falar o que não deve, a pensar no que não deve, ou a fazer o que não deve. Deus nos dá diante das situações a capacidade de estar no controle da situação e não ser dominado, não ser controlado pela situação. E infelizmente, hoje em dia o que se vê é que a grande maioria das pessoas, diante de conflitos familiares, diante de problemas no trabalho, diante de problemas com vizinhos, com familiares, problemas no casamento, no namoro, é mais fácil ver a pessoa ser dominada, controlada, ser, poder assim, levada pela situação, do que ela manter o controle, do que ela dominar a situação, do que ela saber agir da maneira com que ela vai ter a sua bênção, vai ter o seu milagre. Então, você precisa, eu preciso associar, ajuntar com a nossa fé o domínio próprio. E olha para você ver como que muitas vezes a pessoa, ela acaba errando e errando feio. Muitas vezes você vê as pessoas, mulher por exemplo, tentando fazer o marido manter a calma, ser paciente, ter domínio próprio. Ou os pais tentando fazer os filhos, serem calmos, pacientes, não terem o domínio próprio, não ser aquela pessoa que briga, que bate boca, que contente. Às vezes é o marido que tenta manter a esposa, no domínio próprio. Mas a gente tem que parar de pensar assim, olha, se eu mesmo não consigo dominar a minha própria vida, se eu não consigo me controlar, me dominar, como que eu posso conseguir dominar outra pessoa, ou levar ela a ter um domínio próprio, ou a manter a calma, ou a paciência? Não é verdade? Se eu não consigo fazer eu próprio na minha vida, vou conseguir o outro fazer o que eu não consigo? Aí se eu sou esse tipo de pessoa, eu caio naquela palavra que diz, eu sou como um hipócrita, eu sou bobo, eu sou tolo, eu não estou raciocinando direito, como Jesus falou, Tem pessoas que elas querem tirar o cisco do olho de uma pessoa, quer dizer, quer fazer a pessoa enxergar o seu erro, seu pecado, as suas falhas, e muitas vezes a própria pessoa está com uma trave, quer dizer, um pedaço de tronco de árvore no olho, quer dizer, se a outra está com pecado, está com erro, está tropeçando, ela muitas vezes está tropeçando muito mais, está errando muito mais. E ela quer tirar o pecado do outro e se esquece de olhar para a sua vida e ver que ela tem que tirar o pecado dela, acertar as falhas dela, acertar os erros dela. É a mesma coisa. Se eu quero fazer uma outra pessoa a ter domínio próprio, a ter temperança, a ter calma, branda, não brigar, não contender, primeiro eu tenho que fazer isso com relação a mim mesmo. Sabe por quê? Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 4, pelos quais não tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O que Deus nos concedeu?
promessas. Deus, ele promete tanta coisa, sim ou não, gente? É tanta coisa que Deus promete. E não é promessa pequenininha, não. Aqui Pedro fala as suas muito preciosas, quer dizer, promessas preciosíssimas, mais preciosas do que ouro e do que prata são as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia fala que elas são grandiosas. Então Deus prometeu algo com relação à tua família, com relação ao teu casamento, com relação à tua saúde, à tua cura. Deus prometeu algo com relação à tua vida financeira, material, profissional. Ele prometeu algo com relação à tua salvação, a salvação da tua alma, com relação à libertação para você e da sua casa, livramento, proteção. Ele prometeu o batismo do Espírito Santo, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de vitória, uma vida cheia de bênçãos, cheia de milagres. Olha quantas promessas Deus tem para mim e para você. São muitas e são preciosas e são grandiosas. Mas sabe o que muitas vezes leva uma pessoa a não ver essas promessas se cumprir na vida dela? Que leva muitas vezes a pessoa a ouvir a promessa, saber da grandeza da promessa, ter uma noção, né, de quão maravilhoso seria o cumprimento daquela promessa na vida dela, mas ela não alcança, não vê cumprida. Falta do domínio próprio. E para você entender o que eu estou falando, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ver uma pessoa aqui que, por causa da falta de domínio próprio, porque ele não soube, muitas vezes, né, diante de problemas, muitas vezes diante de situações que se levantaram no caminho dessa pessoa, na vida dele, ele não soube manter o controle, o domínio próprio. Ele muitas vezes, né, correu risco de vida, como você vai ver nesse texto. Ele tomou a atitude que, né, digamos assim, né, foram pesadas, atitudes assim, vamos dizer que, né, mais mostram uma pessoa sem Deus do que uma pessoa de Deus. Mas tudo isso pela falta de domínio próprio, e que recebeu uma promessa muito grande de Deus, mas não viu o cumprimento dessa promessa na vida dele. De quem que eu estou falando? Estou falando de Moisés. Olha o que diz aí, capítulo 2, versículo 11, diz assim: naqueles dias, sendo quem? Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus sabores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olha para cá, não é não, olha para cá, olha para cá. A Bíblia fala assim, olha, que Moisés, ele sendo já homem, quer dizer, ele não era jovem, não era mais um moleque, não era uma criança, não era um rapazinho, já era homem formado, já era um homem adulto, consciente do que era certo e do que era errado. E lembre-se que Moisés, ele foi jogado no Rio Nilo, e a filha de Faraó o viu e pegou ele para criá-lo, para criar como seu próprio filho. Ele foi criado, ele foi ensinado, né, na cultura, no ensino, né, daquele povo dos egípcios. O Moisés, ele foi criado para ser educado para ser Faraó. Mas enquanto ele era molequinho e pequenininho, a Bíblia fala que ele foi criado pela sua própria mãe, né? Jogaram os pais dele, né? Jogaram ele lá no Rio Nilo, dentro de um cesto, né? E aí a irmã dele, a Miriam, ficou sondando para ver, né? A hora que ele viu que a filha de Faraó pegou, tirou o cesto da água, pegou aquela criança que era bela, formosa, bonita, pegou ela para criar. A Miriam, a irmã dele, chegou: olha, senhora, se a senhora quiser, eu posso ir atrás de uma ideia, né? Que precisa de uma mulher do povo de Deus que possa amamentar uma ideia para a senhora, né? E ela falou: então, olha, faz isso mesmo. Leva a criança lá para ser amamentada, depois quando ela vier mais grandinha, eu trago ela de volta. E a Miriam levou para quem? Sua própria mãe, porque olha os planos de Deus, né? Como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou a favor da família de Moisés, a favor de Moisés, porque ele foi criado pela sua própria mãe o amamentou, e enquanto ele estava com a mãe dele ensinou ele a respeito do Deus de Israel, do povo hebreu, do povo de Deus, do povo, né, que surgiu através de Abraão, Isaac e Jacó. Era o povo escolhido por Deus, que levava o nome de Deus, era a propriedade exclusiva de Deus.
Quando Moisés cresceu, então imagina, ele teve o ensinamento das coisas do Egito, de Faraó, e teve o ensinamento das coisas do povo de Deus, do povo hebreu. Ele saiu num dia, lá do Egito, foi ver o seu povo. E passando por determinado lugar, ele viu o Egito espancando, batendo no hebreu, em alguém que era fazer a parte do seu povo. Viu lá o trabalho forçado, viu um trabalho escravo. O Moisés, então, olha o que ele fez. Versículo de número 12. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, o que ele fez? Matou. O que ele fez? Matou. Separou o egípcio e o hebreu, é isso? Matou. Sim ou não? Hã? Ele jogou um balde de água na cabeça dos dois, para de brigar, é isso? Sim ou não? Hã? Ele entrou no meio dos dois, para de brigar, é isso que ele fez? O que Moisés fez? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha para cá. Você está entendendo? O que faltou para Moisés ali? O que faltou para Moisés? Domínio próprio. Ele se deixou ser levado pela ira, pela raiva, pelo ódio. Ele se deixou ser levado pela carne. Ele não teve domínio próprio. Ele não soube controlar a situação. Ele foi controlado, levado pela situação, dominado pela situação, que levou ele ao quê? A matar uma pessoa, a tirar a vida do egípcio. Pois é exatamente isso que a gente vê muitas vezes. Às vezes o marido ele fica nervoso com a esposa, aí acaba brigando com ela, batendo fogo, ofendendo, xingando, até espancando muitas vezes a esposa. Às vezes é o pai e a mãe, né? Perde a paciência com os filhos e bate nos filhos, que é uma revelia, né? E não é só aquela palmadinha de correção, né? Bate de deixar roxo, bate, né? De deixar a pessoa ali quase que alertada, né? De tanto que bate. Às vezes a mulher perde a paciência com o marido e briga com ele, bate de novo com ele, vai pra cima dele, acaba apanhando dele também, né? E por aí vai vir aquele bolo. Muitas vezes a pessoa ela fica na mesma situação que Moisés, porque ela não tem o domínio próprio. Às vezes ela está num trabalho, numa empresa, numa firma, ela já está de saco cheio com aquele colega de trabalho, ou aquela colega de trabalho, ou com o gerente, ou com o encarregado, ou com o próprio patrão. Aí chega uma hora que ela não se controla, não se domina, aí ela perde a cabeça e já chuta o pau da barraca e fala com o primo do patrão, primo do encarregado, primo do colega de trabalho, e fala: olha, tá na minha conta aí, vou embora. Às vezes a pessoa tinha 10, 15, 20 anos de firma lá, tinha direito a um bom fundo de garantia, tinha direito a seguro-desemprego, bom acerto de firma, e por causa da falta de domínio próprio, falta de controle, de paciência, a pessoa foi tudo a perder, né? Sai dali, né, sendo mandado embora por justa causa, quer dizer, sem direito a receber um centavo. Ou às vezes a pessoa está no trabalho bom, no emprego bom, ela não pede, né? Não pede, vamos dizer assim, para ser mandado embora, nada. Mas ele também não quer ser mandado embora. Mas por causa da impaciência, que ela não é mandada, porque ela vamos dizer assim, não recebe aumento de salário, não é promovido, o que ela faz no dentro? Aí ela não consegue controlar a língua, a boca, ela reclama de um, ela reclama do outro, ela desce a língua do patrão, ela reclama do trabalho que ela está, fala mal para todo mundo. E aí, tá certo? Sim ou não? Não tá. Então a mesma situação de Moisés é a mesma situação que acontece na vida de muita gente. A pessoa não tem domínio próprio, a pessoa não tem, né, o controle da situação, então ela acaba enfiando os pés pelas mãos. E tem gente que chega a um ponto que nem o de Moisés, assim. Ela chega ao ponto até mesmo de quase matar outra pessoa. Se alguém não entrar e separar, ela tira a vida da outra pessoa. Agora eu pergunto, tá certo isso? Sim ou não, gente? Não tá. Talvez você dizer assim: pastor, será que eu tenho esse domínio próprio? Será que eu sou essa mulher que tem domínio próprio? Será que eu sou esse homem que tem domínio próprio? Será que isso há em mim, pastor? Porque às vezes eu me vejo nervosa, eu me vejo irritada, eu me ligo, às vezes parece que os sangue de ferro, às vezes parece que a carne quer falar mais alto. Hoje eu digo para você: olha, se você realmente entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você tem esse domínio próprio. Você tem essa capacidade de controlar a situação, né, de manter a calma, né, de tomar as rédeas do problema e resolvê-lo na maior calma, numa boa conversa, no amor de Deus e na maior paciência do mundo. Sabe por quê? Que a Bíblia fala lá em Gálatas, né, a respeito dos frutos do Espírito: o amor, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a temperança, e o outro é domínio próprio. Todos esses frutos, presta atenção que eu vou falar para você, não vão ser produzidos na sua vida. Já existe em você o amor, essa paz, essa fidelidade,
essa temperança, esse domínio próprio está dentro de mim e está dentro de você, porque o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Nós temos no seu tempo, somos a sua morada. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa não usa esse fruto, ou não leva esse fruto a produzir mais. Às vezes a pessoa fala: Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me dá essa capacidade. Aí a pessoa não entende os propósitos de Deus. E daí Deus permite alguém vir te provocar, Deus permite vir alguém te afrontar, Deus permite vir alguém vir querer brigar com você, Deus permite muitas vezes um marido falar bobagem, esposo falar bobagem, filho falar bobagem, colega falar bobagem. Pra quê? Qual é a primeira coisa que seria normal acontecer na gente? Ficar nervoso, bravo, discurso, bater boca. Sim ou não? Mas Deus permitiu aquilo ali acontecer pra quê? Pra você colocar em prática esse domínio próprio. Pra você exercitar. Aí a pessoa fala: eu estou na igreja, estou orando, estou buscando de fazer o domínio próprio. Mas aí todo mundo me provoca, todo mundo quer pegar comigo, todo mundo bate boca. Você não entendeu, filho? Você não entendeu, filho? Deus está permitindo aquilo ali para você ter o domínio próprio, para você exercitar esse domínio próprio na sua vida. Porque se você não colocar em prática, se você não exercitar esse domínio próprio, se você não compreender que você tem e precisa usar, porque muitas vezes a pessoa fica aquela desculpinha: pastor, é que a carne é fraca, sabe? Na hora o sangue ferveu, não leva os vapores para casa, né? Você liga, se escreveu, não leu, o pau comeu, né? Pois é, tem muita gente assim, olha, infelizmente, era cristão, convertido ao Senhor Jesus, uns morreram, outros mataram, outros são presos, outros perderam o casamento, outros perderam a esposa, outros perderam o respeito dos filhos, outros os amigos tudo se apartaram, e por aí vai. É só sofrimento. Então, olha, exercita e coloca esse domínio próprio em ação, em prática na sua vida. Ajude ele na sua fé. Porque eu lembro que eu falei para você de Moisés, ele cresceu, foi educado e criado pela sua mãe. E também educado, criado no palácio de Faraó, para ser um faraó. Então ele era um homem de fé, sim ou não? Ele era um homem de fé. Mas o que faltava para ele? Domínio próprio. Lembra até que semana passada eu passei por uma reunião da manhã, para quem estava aqui? A Bíblia fala que em certa ocasião Moisés, depois de 40 anos, guiando o povo pelo deserto, um povo teimoso, rebelde, cabeçudo, um povo só murmurava, só reclamava, descontente com tudo, né? Só estava bom quando tinha milagre e olha lá, e aí a boca reclamar. Então o povo andando no deserto, aquele sol, aquele calor, não tinha água em lugar nenhum. O povo chega em Moisés, você queria a gente no Egito para morrer aqui no deserto? Moisés, a gente era escrava, mas tinha água para beber, Moisés. Vamos dar água lá, Moisés. Aí eu vou morrer aqui no deserto. Senhor, esse povo está querendo matar, Senhor, está xingando aqui, Senhor, olha, cabeça desse tamanho. Moisés, pega o seu bordão, passe na frente do povo, você vai encontrar uma rocha dentro de você, fala para a rocha da Arábia e a rocha vai dar a água. Moisés, o que ele fez? Pegou o seu bordão, passou a dia do povo, chegou lá na rocha, imagina a felicidade que ele viu a rocha, ele metade do caminho, né? Ele viu o bordão, passou na frente do povo, encontrei a rocha, agora fora da água, né? O que ele fez? O povo murmurando na cabeça dele, bateu 2 vezes na rocha, saiu água, não saiu? Sim ou não? Ele era um homem de fé, por causa da fé saiu, mas mostrou mais uma vez que faltava o quê? Domínio próprio. Ele não soube controlar a situação. O povo bebeu água, né? Deus fez sair água da rocha, depois Deus falou com Moisés: vem cá, então particular, vamos conversar nós dois. Sobe aqui tendo um morro assim, Moisés, sobe aqui no alto monte. E vai lá, Moisés não era novinho não, viu? Faz 120 anos aí, né? Já estava bem avançado. Subiu, Deus esperou, lá do alto monte, Moisés, está vendo a terra? Olha os vales, Moisés, olha as montanhas, olha quanto verde, está vendo os riachos, está vendo os ribeiros de água cortando no meio das montanhas? Olha quanta área de terra produtiva, que terra bonita, hein? Que boa, chegou a hora, por 40 anos no deserto, não aguentava mais, Senhor. Foi entrar, Moisés, então porém. Só que você não vai entrar na terra prometida. O povo vai, mas você não vai entrar lá.
Por causa, por quê? Porque ele não teve controle, não teve domínio próprio. Porque não teve domínio próprio, teve controle, ele pegou e agiu de cabeça quente, nervoso, e não santificou, né? Não mostrou a grandeza de Deus dentro do povo. E por isso que ele não entrou. Está entendendo? É o que Pedro fala lá. Nós temos muito grandes, preciosas promessas de Deus. Mas muita gente tem falhado em alcançar elas, como Moisés. Ele não alcançou a promessa de entrar na terra prometida. É como foi colocado no domingo que o pastor colocou, né? Não entrou na terra prometida, algo que ele está aqui na terra. Mas o principal ele teve, né? Que é a salvação da sua alma e está com Deus. Mas na terra prometida, aquela promessa, ele viu com os olhos, lambeu com a testa, mas não tomou posse daquela maravilha. A única coisa que ele teve foi deserto, e mais deserto durante 40 anos. Por causa do quê? Porque era uma pessoa sem domínio próprio. Amém? Olha, tem outra passagem que fala de Pedro. Jesus estava sendo preso no Getsemane, quando ele foi traído por Judas. E ali, né, quando chegaram, né, o Judas chegou, beijou Jesus, né, deu um óculos, né, um beijo nele. E Jesus pede, né, o Jesus tem um senso de humor, né, a quem procurais, né? Era óbvio que era ele, né? E quem que vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Aí a Bíblia fala que uma passagem fala, eu sou, né? E que ele falou, eu sou, ele não falou como Jesus homem, sabia disso? Quando fala essa passagem, eu sou, ele falou como Jesus homem. Naquele momento ele falou como Deus. Tanto é que a Bíblia fala que os soldados caíram todos de joelhos diante dele, né? Como a Bíblia fala, né? Haverá um dia em que todo joelho se dobrará diante dele, no céu, na terra e no inferno. Naquele momento, ele falou, eu sou, ele falou como Deus. E os soldados caíram de joelhos diante dele, né? Depois se levantaram. E foram para grudar nele, né? Prender ele. O Pedro, então, nervosinho, cabeçudo, carnal, né? Sem domínio próprio. Puxou da sua espadinha, foi lá, né? Não tem assim, né, irmã, mano? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Agora eu te pergunto, o que aconteceria com Pedro por ele ter cortado a orelha do soldado? Para onde que ele ia? Para onde? Ver o sol nascer? Quadrado, né? Não é nem redondo, ia ver o sol para nascer? Quadrado. Ele feriu uma pessoa, ele quase tirou a vida de uma pessoa, ele puxou uma arma de uma pessoa. Não é isso que acontece? Se eu puxar uma agulha para você, um canivete para você, uma faca para você, sei lá, ou uma garrafa, né, quebrada, será difícil na minha mão, se eu tentar contra a sua vida e você for na delegacia fazer um BO, eu posso ser preso. Sim ou não? Queria poder ter acontecido com Pedro, por falta de domínio próprio, ter sido preso. Por que não foi preso? Porque Jesus era contrário de Pedro. Ele tinha domínio próprio, ele tinha temperança, ele era calmo, ele agia com paciência, ele sabia, ele pensava em cada atitude dele, cada palavra que ia sair da boca dele, cada ação era pensada, era meditada, era ponderada antes de fazer. O que ele fez? Foi lá, né, pegou a orelha lá do sumo sacerdote, consertou lá, pronto, né? Lisou a cara do Pedro, porque senão ia para cadeia. E Jesus falou, os que se utilizam da espada, por ela vão morrer. A maneira de Jesus falou assim, olha, pessoa que vive perturbada da carne, pela vontade da carne, a vontade de ficar com impulso, nervosismo, irritação, que não tem domínio próprio, vai acabar perdendo a própria vida muitas vezes por causa da falta de domínio próprio. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Só demonstra muitas situações em que a pessoa era uma pessoa de fé, porque Pedro também era um homem de fé. Sim ou não? Era. Mas faltava o que para ele? Domínio próprio. Agora quer ver um exemplo bom para a gente seguir? Davi. A Bíblia fala que Davi, sendo perseguido, 3 vezes pelo menos o Saul tentou tirar a vida dele. O Davi estava no lugar, Saul queria matar. O Saul estava no lugar, Saul ia atrás e queria matar ele. E por 3 vezes foi assim. Deus livrou, outra hora foi a Mical, a esposa que livrou, outra hora Davi teve que fugir. Quer dizer, Deus sempre deu escape dele na mão de Saul. Um dia, Davi estava com seus homens, seus soldados, dentro de uma caverna. O Saul com seus homens procurando ele. Então, de repente, o Saul sabe lá que ele tinha comido, tem uma buchada de bode, sei lá que ele tinha comido lá. Deu aquela, né, no estômago lá, e agora que ele sentiu necessidade de aliviar o vento. Então ele passando por um surrado no lugar onde prendia os cavalos, os animais, né, bois, ovelhas, passando por ali de uma caverna. Naquela caverna, talvez era a mesma caverna que mais dentro do interior, no fundo, estava Davi e seus homens. E o Saul, imagina, né, chega lá, né, senta lá, né, deixa essa espada ali, né,
faz a sua necessidade. De repente, os homens da vida, Davi, certamente hoje Deus te entregou o teu inimigo na tua mão. É a oportunidade que Deus está te dando para acabar com o teu pior inimigo. E o Davi, então, pegou do seu punhal, sua espada ali, de mansinho, né? Imagina o Saul aqui cena, né? Saul lá fazendo necessidade, Davi, né? Aí, eu até imagino, né? O Saul, né? Que barulho, meu pai, né? Dá para imaginar, né? Davi chega ali. Quando ele vai em direção ao Saul, já fala, né? Ele corta um pedaço da orla, da capa, da roupa do Saul. Ele sentiu bater no coração, sentiu pesar o coração. Naquele momento ele diz assim: olha, quem sou eu? Como poderia eu estender a mão para tocar no ungido do Senhor? Olha que os homens dele estavam falando: mata, é tua chance, é tua oportunidade. Ele tentou tirar a tua vida, Deus te entregou na mão, tira a vida dele. Ele poderia ter, mostrado total falta de domínio próprio, total falta de paciência, de amor ou de controle da situação. Mas pelo contrário, naquele momento ele dominou a raiva, ele dominou o desejo de vingança, ele dominou a ira, ele se manteve no domínio próprio, não se deixou levar pela opinião das pessoas e não estendeu a mão contra Saul. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Ele era um homem de fé, mas era um homem também que tinha o domínio próprio. Quantas vezes a pessoa, porque ela não tem domínio próprio, sabe onde? Na língua, ela fala mal do pastor, fala mal do obreiro, fala mal do irmão, da irmã, né? E a Bíblia fala: eu sou ungido de Deus, você é ungido de Deus. Todos que estão em Cristo Jesus, com erro ou sem erro, perfeitos ou imperfeitos, podem ser, uma santidade de pessoa, quanto o próprio pecador dentro da igreja. É um ungido de Deus, é uma ungida de Deus. E a Bíblia fala: ai daquele que toca no ungido de Deus. E muitas vezes a pessoa não tem o domínio próprio, como Davi, e estende a mão, toca no ungido de Deus, no ungido de Deus. Aí acontece que nem a Miriam. Você ficou sabendo já que aconteceu com a Miriam? Sim ou não? Moisés, o que Moisés pensa que é? Moisés, reclamando, coisando. O que a Bíblia fala? O próprio irmão dela falou, né? Que a aparência dela é como um aborto, né? Nunca vi um aborto, mas deve ser uma coisa horrorosa, horrível, né? É horrível de se ver. A Bíblia fala que a aparência da Miriam é como de um aborto. Que ela ficou leprosa do alto da cabeça, abrindo os seus pés brancos, né? Aquela coisa horrível. Por quê? Não teve domínio próprio, não dominou a boca, a língua, tocou no ungido de Deus e enfiou os pés pelas mãos. Só não ficou naquela situação porque o Arão clamou para Moisés orou em favor dela a Deus, e Deus então a curou. Mas olha para você ver quantas coisas ruins podem acontecer na vida da pessoa pela falta de domínio próprio. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente encerrar essa palavra. Você quer ser uma mulher que tenha o domínio próprio? Você quer ser um homem que tenha esse domínio próprio? Que vai, diante dos problemas, da situação, das adversidades da do diabo, colocar isso em prática? Sim ou não? Porque olha, a gente tem que dominar a nossa carne, a gente tem que dominar os nossos olhos, nós devemos dominar os nossos ouvidos, nós devemos dominar o nosso corpo, nós devemos dominar as nossas atitudes, as nossas ações, dominar os nossos pensamentos e dominar os nossos desejos. Nós devemos dominar tudo isso. Mas eu preciso, primeiramente, antes de tudo, dominar uma outra coisa. E essa outra coisa, se eu não for capaz de dominar, se você não for capaz de dominar, nós não seremos capazes de dominar as outras. Não precisa nem abrir essa Bíblia, eu falei aqui, e vou ler para você. Foi na sua casa, você lê. Tiago, capítulo de número 3. Diz assim, olha, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha para cá, Tiago fala assim, olha, infelizmente, todos nós acabamos tropeçando ou errando em muitas coisas. Mas ele fala assim, ó, se uma pessoa não tropeça no falar, no usar da boca, da língua, é perfeito varão e é capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer,
Se você é capaz de dominar a tua língua, dominar a tua boca, dominar aquilo que você fala, colocar freio, né? Controlar o que você vai falar, você é capaz de controlar todo o corpo, todas as outras coisas. Agora, se você não tem papas na língua, se você não consegue controlar a sua boca, o que você fala, o que você, a sua boca com a língua, você não vai ser capaz de controlar, dominar, de ter domínio sobre nada. Está entendendo? Então a primeira coisa que você tem que mostrar que você tem domínio próprio é na língua. Por isso que a Bíblia já fala, seja tardio no falar, pronto no ouvir. É ou não é que a Bíblia fala? Ouve mais, veja mais, observe mais e fale menos. Porque no muito falar não falta tropeço. No muito falar não falta maldição, não falta pecado, não falta transgressão. Nem Jesus falou, pelas nossas palavras nós somos abençoados ou amaldiçoados, justificados ou então condenados, salvos ou então condenados para a eternidade no inferno. Então olha, busque associar e acrescentar dia após dia esse domínio próprio à tua fé, para que você possa então ser essa pessoa que vai tomar posse das muito grandiosas e preciosas promessas que Deus tem para você. Amém? Muito bem, você vai ficar